Um cara, o Pedro Caldeira, falou assim, não tem nada de político nas facções, Renan. Ai, rapaz, deixa eu explicar pra você, tá? A facção, ela é uma entidade que não é apenas, vamos dizer, composta por um coletivo de comerciantes. Eu já vi muito liberbobo. Não, são comerciantes. Eles estão apenas comercializando uma substância que na prática é ilegal. Mas é uma substância sendo comercializada. Eles são comerciantes. Essa idealização do vagabundo. Não. As facções são grupos que ocupam espaços territoriais e neles impõem sua lei. Portanto, eles têm jurisdição dentro desses espaços territoriais. Portanto, eles praticam o exercício do poder nos seus espaços territoriais, a ponto de disputarem com outras facções outros espaços territoriais. Portanto, há uma relação política, pois de poder, entre o comando do tráfico e a área que ele administra, e o comando do tráfico e a área dele, e as áreas vizinhas comandadas por rivais. São relações políticas. E eles se veem como políticos. Não à toa, por exemplo, o PCC, ele é chamado formalmente de primeiro comando da capital, mas informalmente de o partido. O partido. O Marcola manda chamar o PCC de o partido. O PCC é o partido. Ora, eles se veem como um grupo político. Pare de ter esse entendimento infantil. Tá? É um entendimento infantil e errado. Porque a partir de uma premissa que não, aqueles são um grupo político, faz com que a gente fique procurando assim, vamos criar políticas públicas para resolver. Não, não é políticas públicas, nós temos que declarar guerra a eles. É uma guerra, porque se ele é um ente político, você só vai responder enquanto ente político entrando na mesma guerra que eles. Não existe a guerra do PCC contra o Comando Vermelho, contra a milícia. São grupos ocupando territorialmente o espaço do território brasileiro, certo? Então o Estado brasileiro, que é, vamos dizer assim, o dono deste território, ele tem que invadir o território do inimigo e eliminar fisicamente o inimigo. Tô errado, Júnior? Não, está certíssimo, senhor. Então temos que promover a eliminação física do grupo político que está fazendo uso ilegítimo do território nacional. Tá? E isso não acontece só no Rio. Isso acontece em São Paulo. A gente tem prefeituras administradas por uma facção criminosa. O litoral de São Paulo, os morros do litoral de São Paulo, Guarujá é um exemplo muito óbvio. Não à toa que a Operação Escudo aconteceu lá. É um exemplo disso, tá? E no Nordeste, quando as facções saíram do Rio e foram pro Nordeste, e aí a onda de crime no Nordeste mudou de natureza, também são isso. Entendam. E mais, o crime não funciona só com o tráfico. O crime não funciona, as facções não são apenas tráfico. As facções tocam o roubo de carro. Sob o comando territorial das facções operam outras máfias. A máfia do roubo de celular. Ou você acha que a máfia do roubo de celular opera em São Paulo, alheia ao primeiro comando da capital? Não, o PCC tá vindo um mercado gigantesco com assaltos e roubos de celulares para exportação para diversos países e tá olhando assim, brinquem aí. Você tem carga roubada, você tem tráfico de arma, você tem carro, desmanche de carro. Você tem uma indústria ligada ao... seu filho tá sequestrado. Assim, milhares de pessoas recebem diariamente ligações. Isso dá muita grana. Então, não é só sobre o tráfico. Por isso que essa discussão da legalização das drogas, achando que você vai resolver assim, amanhã acabou o PCC. Junito, uma estrutura que é política, que ocupa território, que tem um conjunto de negócios ligados ao crime e ocupação territorial, ele vai parar. Ai, acabou, gente, eu vou abrir uma banca pra vender maconha. Para com essa conversa. Isso é conversa mole. Isso não tem a ver, a não ser que com uma discussão principiológica sobre liberdades e uso de certas substâncias. Essa discussão principiológica, você pode ter agora, achar que isso é uma discussão utilitária que resolve completamente determinados temas, não é assim que a banda toca. E o tráfico, crime organizado, principalmente no Rio de Janeiro, tá tomando, aqui em São Paulo também, tá cada vez mais parecido com um estado paralelo mesmo. Eles têm até um poder judiciário, né? Você viu o que aconteceu ali? Eles fizeram uma... Olha só. Que bizarro. Eles fizeram... Dá até pra gente fazer um react, tá? Não sei se dá pra gente pode botar Globo News aqui, ou Kai. Acho que vamos evitar. Mas a gente pode falar, acho que a maioria do pessoal já viu. Eles fizeram uma videoconferência dentro do presídio para decidir se eles matariam os culpados do assassinato. Julgaram os caras no videoconferência. E eles têm uma assessoria de imprensa. Porque isso foi... A imprensa noticiou que o crime julgou
e executou os caras. Que bonito, né, cara? Eles aplicaram a lei deles. Então, quando a gente fala em estado paralelo, a gente tá falando aqui, inclusive, de um sistema normativo. Será que tem duplo grau de jurisdição do tipo, olha, não gostei da decisão, eu vou apelar pro chefe, pro comandante geral? Deve ter, eu não duvido, não. Não duvido. Deve ter direito à defesa, apresentação de provas. Como é que funcionou o tribunal do crime? O lance, meus amigos, é que toda vez que você exerce poder através de uma entidade que faz uso da força para ocupar território, você se torna uma organização política. Portanto, eles têm que ser tratados como uma organização política alienígena ao Estado brasileiro, portanto, inimigo do Estado brasileiro, portanto, essas pessoas não devem responder mediante a lei comum do brasileiro. Você entende o ponto? Eles são inimigos de guerra, entendeu? Então, assim, o cara não pode, não, porque eu chamei um advogado. Não, não tem advogado com você. Você é guerra. É guerra. Vocês são feitos prisioneiros. Essa é a regra que deveria ter. Ó, estou enfrentando vocês, tá? Vocês serão feitos prisioneiros. Não é a mesma regra, não é igual um sujeito, por exemplo, um ladrão, um assaltante aleatório de carro roubou um carro em Guaxupé. Ele não é ligado numa facção, Guaxupé é uma cidade autônoma, não é uma tomada pelo... Ou esse cara, nós temos a nossa legislação penal, que é uma bosta. Um cara que faz parte da ocupação do território brasileiro pelo tráfico, pela milícia... Aí a jurisdição tem que se apresentar... Aí o Estado brasileiro tem que responder de maneira diferente. Porque ele é soldado de uma organização política que ocupa uma parte do território brasileiro e tem, abaixo deles, centenas de milhares, quiçá milhões de brasileiros como vítimas deles. Obrigados a pagar o gato net deles, obrigados a comprar gás com eles, obedecendo às regras, os toques de recolher deles. Isso é uma verdade. Só que assim, né, como quem faz política pública sobre segurança é comunista vagabundo que recebe dinheiro do George Soros, é artista e especialista em segurança pública que vai na Globo News, e como existe uma relação promíscua, e quando eu digo promíscua, eu falo também em termos literais. Ou seja, a relação do crime com o mundo da arte, a inteligência no Rio de Janeiro, é uma relação que extravasa, vamos dizer assim, um apreço ideológico, uma fetichização ideológica. É uma relação em que as pessoas se conhecem, em que as pessoas copulam entre si. Você entende o que eu quero dizer, Júnior? É uma relação verdadeiramente promíscua. Tá? E aí, assim, é uma desgraça que eu tô falando tudo isso e ainda vou pro Rio, né? Eu vou me matar no caminho. O cara tá falando, ô Renan, vamos mudar de assunto pelo menos hoje, vocês estão indo pro Rio. Realmente não é muito inteligente mesmo. Né? E eu falando de burros ontem. Vira e mexe, eu recebo, Renan, eu sou de estado. Renan, eu sou de São Paulo. Renan, eu sou de não sei o quê. Você quer ir no congresso, tá com alguma dificuldade? Renan, não tô com grana, que às vezes a grana, você tá pensando no PEC todo. Se inscreve aqui, nós vamos entrar em contato com você. Você vai no congresso. Vai entrar em contato nossa equipe com você. A galera entra mesmo. E a galera vai... Você vai conseguir no congresso. Vai ser o maior evento de política do ano.